Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Já está melhorando? Tá melhor do que ontem e pior do que amanhã? Lembra, esse é sempre o nosso lema, hein? Hoje, eu vou contar para vocês, eu já vim prometendo aqui para vocês nos stories aqui do Instagram, e já vim prometendo para vocês que eu ia falar sobre o meu tornozelo, sobre o entorse de tornozelo, tá? E então a ideia é você entender o que acontece num entorse de tornozelo, você entender o que precisa ser feito e como foi que eu fiz tão rápido assim para resolver o problema do meu tornozelo, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou Bruno Henrique, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores em apenas 5 semanas, tá bom? Então hoje o nosso tema é o entorse do tornozelo. O conceito pode ser usado para entorse de qualquer articulação, mas a gente vai falar muito sobre o entorse de tornozelo aqui, tá? A gente pode, inclusive, abordar especificamente a torção de outras articulações, mas hoje a gente vai falar sobre o tornozelo, que é o caso real que aconteceu comigo na semana passada e que eu comentei aqui com vocês, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre entorse de tornozelo, mas antes de mais nada, você que ainda não segue o perfil, você que ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube, vamos lá, vou te dar 30 segundos para fazer isso. 30 segundos você não precisa, você precisa de 10 segundos para clicar em seguir ou para clicar para se inscrever no canal. Para que isso, Bruno? Para que você não perca nenhum dos conteúdos que a gente coloca aqui para vocês semanalmente. Pelo menos uma vez por semana tem um conteúdo mais técnico, eu aparecendo aqui falando sobre lesões, falando sobre reabilitação, falando sobre dor e principalmente como se livrar da dor, como se livrar da sua lesão, como se reabilitar num espaço muito pequeno de tempo e de uma maneira simples e principalmente eficaz, tá certo? Então, se você não tiver inscrito, você vai acabar por perder conteúdos aqui que vão te ajudar nessa jornada de melhora, tá bom? Já deixa aqui nos comentários para mim, eu quero saber se você já torceu seu tornozelo, ou se você conhece alguém que já torceu o tornozelo. Se você já torceu, coloque aqui embaixo, já torci. E se você não torceu, mas conhece alguém que já torceu o tornozelo, que já teve um entorse de tornozelo, marca essa pessoa aqui no comentário, que possivelmente a gente vai conseguir ajudá-la. Tá? Mesmo que essa pessoa tenha torcido o tornozelo já há um bom tempo e agora não tenha mais dor, já tenha retornado às suas atividades. Você vai ver ao longo desse vídeo o quanto é importante a gente cuidar, mesmo que a gente já não tenha mais dor. Você vai entender tudo certinho, o porquê que isso acontece, tá? O porquê que isso é tão importante. Tá legal? Acho que de tudo isso, vamos ao que interessa, vamos sobre a entorse de tornozelo. Então, como eu já contei para vocês aqui nos stories que foi rolando, no final de semana passado, foi um final de semana prolongado, né? Teve feriado na sexta-feira, todo mundo descansou, enfim, cada um fez o que deveria ter sido feito, que teve vontade de fazer. E eu estava lá em casa, a gente não foi viajar, eu estava em casa e corri na sexta-feira, corri lá nas ruas do condomínio, corri na sexta, corri no sábado e no domingo de manhã eu estava correndo, fazendo lá meus 5 km diários. E quando eu estava prestes a terminar, eu estava passando na rua próxima à quadra. E aí gritaram: Bruno, vem jogar futebol. E eu gritei: eu já desço aí, peraí. Eu estava com 3,5 km mais ou menos nessa hora, na hora que eu estava passando por lá. E eu não queria parar, afinal de contas, né? Eu estava com aquela missão dos 5 km e eu não queria parar no meio. Então eu falei: já desço aí. E continuei correndo, terminei meus 5 km. E, bom, cheguei em casa, peguei a chuteira e aí sim desci pra quadra e fui jogar bola, aí tá tudo bem, foi bem divertido, fazia tempo que eu não jogava bola na quadra do condomínio, com o pessoal do condomínio. E em determinado momento eu fui fazer um lance, fui girar para correr numa outra direção que eu tava com a bola e adivinha, torci meu tornozelo. Torci no tornozelo no domingo. E na segunda-feira eu corri meus 5 km. Pois é, hoje é terça-feira, né? Na verdade hoje não é terça-feira, eu tô mentindo pra você, porque eu tô gravando esse vídeo antes, mas vai subir na terça-feira. E então vamos falar, hoje é terça-feira, e depois de amanhã, quinta-feira, é dia de futebol de novo, dia de jogar society. Não, mentira, quinta-feira a gente vai jogar futebol de salão, quadra de novo. E eu vou jogar. Então eu torci o tornozelo no domingo, na quinta-feira eu vou jogar e vou fazer um stories lá da quadra mostrando que eu fui jogar mesmo. Como que isso é possível? Como que eu torci o tornozelo no domingo e na quinta-feira eu já estava jogando de novo? Como que isso vai ser possível? Porque eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou
te ensinar o que precisa ser feito aqui, e vai ser legal que eu vou ser o objeto de estudo, né? O passo a passo do que precisa ser feito aqui. Então vamos lá, já falei pra caramba e até agora não falei nada sobre entorse de tornozelo, né? Então vamos de verdade ao que interessa aqui. O que acontece? Quando a gente fala que torceu o tornozelo, isso quer dizer que tem gente que fala assim, virei o pé, tá? Você está pisando num buraco, pisou em falso, enfim, algo aconteceu que você torceu o tornozelo, você virou o pé. O que você precisa saber? Do que tem no nosso tornozelo. Então, a gente tem ali ligamentos, são bem importantes, a gente vai falar sobre eles hoje. A gente tem músculos, a gente tem osso e nervo, enfim, uma série de coisas, veias, artérias. Mas, nesse momento, a gente vai falar dessas três coisas. Ligamentos, músculos e ossos que se encontram lá. Recentemente, aqui no perfil da reabilitação funcional, se você estiver me vendo no Instagram, ou aqui no canal, se você estiver me vendo pelo YouTube, recentemente eu postei um vídeo aqui para vocês falando sobre dor no punho, certo? Síndrome do túnel do carpo, enfim, falei várias coisas para vocês. E uma coisa eu falei para vocês, olha, a mão não é um ossão grande que a gente tem aqui na mão, tem um encaixe de vários pequenos ossos aqui, certo? No pé, a mesma coisa. O pé não é formado por um único ossão e depois vem os dedos. Não é isso que acontece. O pé é um encaixe de vários ossos e eles têm um deslizar entre eles. Para que isso? Para que tenha um movimento dentro do pé. Se é um osso único, você não consegue movimentar. Então, o que acontece? O braço aqui, no braço a gente tem dois ossos aqui, né? Mas tudo bem, vamos falar. Tem um osso aqui assim. Por que você não consegue movimentar? Você só consegue movimentar aqui no punho e só consegue movimentar no cotovelo. Você não consegue movimentar aqui no meio. Porque é um osso contínuo, certo? Então aqui no braço, no nosso caso, vai ter rádio e una. São dois ossos, mas são dois ossos contínuos, certo? Que saem daqui e vêm até aqui. Então aqui no meio a gente não consegue movimentar. A mesma coisa aconteceria com o pé se fosse um único ossão. Não teria movimento interno no pé. Então o pé é um encaixe de vários ossos. Então a gente tem ali osso do calcâneo, cuboide, navicular, enfim. Não vou ficar falando nomes aqui porque não é essa a intenção. A ideia aqui não é te dar uma aula de anatomia, e sim você saber o que fazer quando torcer o seu tornozelo, como você faz para se reabilitar de uma entorse de tornozelo, certo? Então é importante você saber que não é um ossão e sim vários ossos que são encaixados entre eles, e aí tem deslizar para cima, deslizar para frente, deslizar para baixo, tem alguns giros que acontecem entre eles, de acordo com os ossos específicos, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente torce o tornozelo, primeira coisa que entra em sofrimento, o primeiro tecido a ser lesionado são os ligamentos, certo? Que a gente pode machucar um ligamento ou mais do que um ligamento. Então, para isso eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou mostrar aqui em mim e vou tentar fazer isso aparecer. Vamos lá. Então, a ideia é falar do tornozelo. Eu trouxe aqui o meu pé, adivinha só, eu trouxe meu pé e trouxe um piloto para mostrar para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui. Olha, o pé do Bruno, eu vou usar esse aqui, o outro foi o que eu torci, tá? Mas se eu tiver que usar o outro, vou ter que usar a mão esquerda para desenhar e vai sair muito ruim. Então, o que acontece? O que eu estou falando para vocês aqui o pé aqui ele não é formado por um único osso, tem vários ossos e é por isso que a gente consegue ter movimento interno no pé, certo? Quando a gente vai andar, por exemplo, a gente consegue ter um movimento de tocar o calcanhar no chão e sair lá na ponta do pé, certo? Por isso que tem movimento. Se não tivesse, seria chapar o pé no chão, tirar o pé, chapar o pé no chão e tirar o pé. Como eu consigo colocar o calcanhar e ir articulando isso quer dizer que tem movimento aqui dentro e só é possível por conta desse deslizar ósseo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Esse ossinho aqui, essa bolinha na lateral do tornozelo tem nome, chama maléolo lateral, mas lembra, não precisa saber os nomes. O que você precisa saber? Aqui é um ponto de ancoragem, um ponto de fixação dos tornozelos. Desculpa, dos tornozelos não, dos ligamentos do tornozelo. Então a gente tem um ponto aqui e do outro lado, no outro maléolo, nessa outra bolinha, um outro ponto de fixação de ligamento para o tornozelo. Tá? Bruno, qual é a função do ligamento? Eu já contei aqui para vocês, quando a gente está falando lá de lesões na coluna e assim por diante, que lá também tem ligamentos, mas vamos recapitular. O ligamento ele é um cabo de aço, ele é algo que ele foi feito para segurar um osso no outro osso e impedir que isso se afaste um do outro, certo? Vai manter aquela distância entre os ossos. Então ele é um cabo de aço, pronto. Foi feito para segurar isso nessa região, ok? Então o que acontece? Daqui
dessa bolinha aqui, vão sair 3 ligamentos que vão estabilizar o tornozelo. Então eu vou mostrar, ó, sai um ligamento que vai nesse sentido aqui, eu espero que esteja dando para ver aí, acho que tá. Então, um que está mais deitado, certo? As fibras do ligamento aqui, que vem para cá. Sai um outro ligamento que vai um pouco mais verticalizado, um pouco mais em pé. E ainda tem um outro que vem quase que completamente vertical aqui assim, certo? São os 3 ligamentos que a gente tem no tornozelo. Para que existe o ligamento? Porque quando eu vou torcer o meu tornozelo, quando eu vou virar o pé, o ligamento, esses 3 ligamentos que estão aqui vão falar assim, não vai não, e pá, segura aqui como um cabo de aço, vai segurar isso aqui no lugar. Então o ligamento está aqui para evitar que a gente torça o tornozelo, certo? Do outro lado, mesma coisa, a gente tem ligamento que sai daqui. A diferença é que aqui a gente só tem um ligamento. Ele é um ligamento maior, em formato de leque, assim, ó, ele sai daqui, vem aqui assim, como se fosse uma pirâmide. Vou tirar a mão da frente já para vocês. Agora, mais ou menos assim, tá? Isso dá para ver, ó. Então ele sai daqui, vai até lá, sai daqui, vai até lá, formando um leque. Então é um ligamento só que é maior, que vai abrindo, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu quero te contar é o seguinte: toda vez que você torcer o tornozelo assim, isso é muito mais comum de acontecer do que torcer o tornozelo nesse sentido, virando o pé assim, ó, o pé tá assim. Para eu torcer o tornozelo nesse sentido, isso é muito mais comum do que eu torcer o tornozelo no outro sentido, virar. É até difícil, você tentar fazer esse movimento com seu pé, ele é difícil de você conseguir executar. Para cá eu torço fácil. Agora, para o outro lado, a perna vai junto e o pé quase não vai. Por que isso acontece? Porque aqui desse lado, quando a gente tenta virar o pé no sentido oposto, bate osso com osso. Tem o osso que vem lá do pé e bate aqui em cima nesse ossinho que a gente está contando aqui, que é o maléolo lateral, beleza? Então lá no maléolo tem uma pontinha, enfim, não vou ficar falando nomes, mas bate-se essa pontinha. Então um osso bate na pontinha do outro osso e aí o movimento terminou ali. Isso quer dizer o seguinte: toda vez que você conseguir fazer a proeza de torcer o tornozelo nesse sentido, nesse que é difícil a gente reproduzir o movimento aqui com o pé, ó, como se a gente virasse o pé para o lado de dentro, vai bater um osso com osso. Então se você conseguir torcer o tornozelo nesse sentido, existe uma chance de 90 e tantos % de você fraturar o osso. Por quê? Porque bateu o ossão lá embaixo com a pontinha do osso de cima. Então, vai impedir, o fato de bater um osso vai impedir. Mas, se você conseguiu torcer, é porque você fraturou a pontinha desse osso. Existe só uma chance de você conseguir efetivamente torcer o tornozelo, virando o pé para dentro, sem ter fratura, que são as pessoas que têm uma variação anatômica, ou seja, o osso dela é diferente da grande maioria da população. Esse osso, essa pontinha do osso aqui que vai bater, ele é levemente mais para cima, ou ele é menos pontudo, e aí não chega a bater osso com osso. Caso contrário, ou você vai fraturar esse ossinho, a pontinha desse ossinho, ou você não vai conseguir torcer o tornozelo, tá bom? Então, por isso, é um entorse que acontece com muito menos frequência. O mais comum é a gente realmente conseguir torcer o pé virando para o lado de fora, tá bom? Bem, então o que acontece? Se o ligamento está preso aqui, ele está aqui, e ele está ficcionado, preso nos ossos, para impedir que esse movimento de torcer o tornozelo aconteça, se você realmente torceu, é porque esse ligamento, ele, ó, estirou. Então, esse ligamento sofreu um estresse, falou assim, não vai, mas o estresse foi tão grande, de uma maneira que foi tão rápido, tão abrupto, ou assim por diante, e foi tão grande que ele tentou e não conseguiu, e aí ele estirou, certo? E quando eu digo estirar, eu quero dizer estirar. As fibras do ligamento, elas que eram desse tamanho, agora passaram a ficar desse tamanho, tá bom? Isso pode acontecer assim, como pode acontecer de você romper o ligamento. E esse rompimento pode ser parcial ou total, ou seja, o ligamento estava aqui, você sofreu um entorse de tornozelo, porque você pisou num buraco, por exemplo, pisou em falso, então esse ligamento ele começou a segurar e falou assim, não vai, aí ele falou assim, não aguento mais, a carga é demais para mim, e aí ele vai se estirar. Ele se estira tanto que pode ser que ele rompe algumas fibras. Se ele romper algumas dessas fibras, uma lesão parcial. Se romper todas as fibras, aí a gente tem uma lesão total desse ligamento, tá bom? O primeiro ligamento, então, a ser estirado é esse que vem mais para frente, certo? Por quê? Porque
é o que está mais longe. Então ele é o que vai segurar primeiro esse entorse de tornozelo. Por que isso acontece, Bruno? Porque na imensa maioria das vezes a gente só consegue torcer o tornozelo quando a gente está na pontinha do pé. Não sei se você já reparou isso. Quando você está com o pé todinho apoiado no chão, por mais que você pise num buraco, pise em falso, você consegue trazer isso de volta antes que o tornozelo realmente sofra um entorse a ponto de lesionar, a ponto de machucar, inchar esse tornozelo, assim por diante, tá? Agora, se você está na pontinha do pé, por exemplo, você está caminhando, você está fazendo uma corrida, você está fazendo alguma atividade, um esporte, no meu caso foi o futebol, tá? O que aconteceu? Eu estava correndo e nesse momento aqui, ó, eu ataquei o chão com o calcanhar e fui me impulsionar para dar a próxima passada. Nessa próxima passada eu tomei um tranco aqui em cima e aí aconteceu isso aqui, eu estava nessa posição, na ponta do pé, tomei um tranco aqui em cima e vim parar aqui, aí puf, torceu o tornozelo. Então é mais comum, porque é mais difícil para o ligamento segurar. Nessa posição, quando o pé está todo no chão, os 3 ligamentos seguram. Agora, quanto mais em pé, a carga vai cair mais nesse ligamento que está mais para frente. Então é o primeiro a se machucar, certo? Se esse entorse é maior, o que quer dizer com maior? O tanto que o pé virou, vamos falar assim, é muito grande, vai chegar no segundo e vai chegar no terceiro, entendeu? De acordo com o tamanho desse entorse, de acordo com a quantidade de torção que teve essa articulação, beleza? Então a gente tem, a primeira coisa que acontece no entorse, então, é no mínimo um estiramento do ligamento, porque se não estirou, quer dizer que o ligamento conseguiu segurar ali. Se você torceu, necessariamente você estirou o seu ligamento. Bom? Bem, o que acontece? 2 coisas que nunca ninguém te contou. Até aqui, talvez você já tenha visto isso em algum lugar na internet, alguém te contando. O que ninguém te contou ainda? Que esse ligamento, por ele estar ancorado em 2 ossos, quando você sofre um estiramento desse ligamento, ele vai tracionar esses 2 ossos. Então, ou ele vai puxar o de baixo para cima, ou ele vai puxar o de cima para baixo, certo? Por quê? Porque é um cabo de aço. Então, antes que ele sofra um estiramento, ele vai sair tracionando a ancoragem dele, certo? Então, ele vai tracionar no sentido de, se ele está preso aqui embaixo e aqui em cima, ele vai tracionar aqui, nesse sentido, tá? Não que o ligamento seja capaz de gerar uma contração, não é isso que eu estou dizendo. O ligamento é um cabo de aço. O cabo de aço ele não se encolhe para trazer as coisas mais perto uma da outra, tá? Mas, quando você põe a carga em cima dele, quando você só põe o estiramento, as ancoragens deles vão ser tracionadas, vão ser requisitadas, certo? Então, imagina de novo o exemplo do nosso cabo de aço. Ele está preso numa parede e está preso na outra parede. Se a gente vai lá no meio desse cabo de aço e coloca um peso de uma maneira muito forte, você solta o peso em cima desse cabo de aço, antes do cabo de aço estourar, ele vai exercer uma força nas paredes onde ele está ficcionado, certo? Então, entre 1000 aspas, ele vai tentar trazer uma parede para próxima da outra. Como ele não vai conseguir movimentar as paredes, o cabo de aço vai estourar. É isso que acontece com os nossos ligamentos. Como ele não vai conseguir trazer um osso para perto do outro, ele vai se romper. Mas nesse processo, diferente da parede, ele consegue levar o osso alguns milímetros para fora da posição correta dele. Então, no nosso caso aqui, ele vai pegar esse osso e vai tracionar levemente para cima. Só que acontece o seguinte, isso é possível, tá? Mas é menos comum. Por quê? Porque como a gente torceu o tornozelo, esse pé está lá no chão, ele está ficcionado no chão. Então, tem a carga do nosso corpo toda sobre o tornozelo, ok? Então, é muito mais comum ele tracionar o outro ossinho, o osso que está por cima, porque levar o chão para cima é mais difícil, né? Então, para ele puxar, ele vai ter que tirar o pé do chão. Não é isso que acontece. Se você tirar o pé do chão, você não vai torcer. Você vai cair, mas não vai torcer o tornozelo, tá? Então, como você não tira o pé do chão e você não é capaz de trazer o chão para cima, esse ossinho aqui, a outra ancoragem dele, deixa eu mostrar aqui, né? A outra ancoragem dele aqui em cima é que vai ser tracionado para baixo. Beleza? Bom, entendido isso, 50% do processo você já entendeu. O que acontece então? Quais são as repercussões? Quando você traciona isso aqui para baixo, esse ossinho aqui é o mesmo ossinho que vai percorrendo toda a lateral da canela e vai chegar aqui em cima assim, ó, na lateralzinha do joelho. Então é um ossinho fininho e peguei um piloto preto na calça preta, ficou difícil mostrar, né? Mas é um ossinho fininho, comprido aqui assim. Então ele sai essa bolinha aqui, um osso comprido que vem e termina aqui. Se você palpar, você vai realmente achar uma bolinha aqui, principalmente se você tiver com o joelho dobrado assim, que nem eu tô, o joelho flexionado, vai ficar fácil você encontrar uma bolinha aqui assim. Então é o mesmo osso, tá ok? O que você precisa entender então? Que quando a gente sofre esse entorse, esse osso vai ser puxado para baixo,
Só que, ó, vou colocar na posição do entorse, na pontinha do pé, e você vai virar. Olha o ligamento que está aqui, olha a direção que está o ligamento. Isso quer dizer que é o seguinte, esse ossinho ele não vai ser puxado puramente para baixo. Ele não vai ser puxado puramente para baixo. Ele vai ser puxado na direção que o ligamento está tracionado. Então ele vai ser puxado, vou até mostrar com o meu braço, ele vai ser puxado para baixo e para frente. Ok? Então olha só, meu braço estava completamente na vertical, aí ele foi sendo puxado para baixo, levemente para frente, então agora meu braço vai ficar levemente inclinado para trás. É isso que vai acontecer, é isso que tende a acontecer com esse osso aqui na lateral. Tá? Chama fíbula o osso, mas como eu te disse, não precisa saber os nomes das coisas. O importante é saber o que está acontecendo. O que aconteceu aqui então? Bom, desse ossinho aqui, na outra extremidade dele, é onde estão presos músculos que vão para o quadril. Então, só isso pode desalinhar e gerar bloqueios articulares lá na articulação do quadril, tá? Eu vou só fazer um parênteses aqui. Eu tenho falado muito nos últimos vídeos aqui para você sobre bloqueios articulares. Essa articulação está bloqueada, não está se movimentando bem. E eu me dei conta que talvez eu só te dei esse conceito de bloqueio articular lá nos primeiros vídeos, muito lá atrás. Tá? Então eu vou fazer um compromisso aqui com você que o próximo vídeo que vai subir vai ser sobre bloqueios articulares, o que é exatamente um bloqueio articular, por que acontece, quais são as repercussões, tá bom? Então eu vou falar só sobre bloqueios articulares, mas basicamente entende o seguinte, bloqueio articular é quando uma articulação não consegue funcionar da maneira com que ela foi desenvolvida para funcionar, ok? Então saiba disso. Então, por que eu te disse isso? Porque o entorse de tornozelo, então, por tirar a fíbula, por tirar esse ossinho da posição correta, sai tracionando o músculo que está preso aqui na outra extremidade dela. E esse outro músculo está preso lá no quadril. Então, eventualmente, você pode ter repercussões de dor no quadril, você pode ter repercussões de dor aqui no joelho, por conta do entorse do tornozelo. O bloqueio no quadril agora, por sua vez, pode dar repercussões e aí você passar a ter dor na coluna lombar. Tudo isso porque um dia na vida você torceu o tornozelo. Certo? Então, não empurre com a barriga, porque é o seguinte, um entorse do tornozelo, se você fizer nada, ele vai sarar, vai parar de doer, ele vai desinchar, simplesmente se você fizer nada, se você repousar o pé, ele vai sarar. Mas olha o tanto de repercussões que você pode ter, o tanto de sobrecargas que você pode ter por conta do entorse de tornozelo. Então é importante que você se cuide, que você se reabilite, certo? É importante que você esteja hoje melhor do que ontem. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui para o nosso entorse do tornozelo então. Então fiz só um parênteses para você saber que o entorse do tornozelo nem sempre é só um entorse do tornozelo, pode repercutir muita distância. E aí, vem aquela história que agora você vai entender o porquê que é importante você tratar e não simplesmente esperar o tempo fazer a vida sarar sozinho esse tornozelo. É por isso que eu te pedi para você marcar aqui nos comentários alguém que já torceu o tornozelo e que hoje em dia não tem mais dor. Olha só o que acontece. O ligamento, lembra que eu te contei que ele é um cabo de aço? Então, uma vez que você estirou esse ligamento, é isso mesmo que você entendeu. Uma vez que o ligamento estiver estirado, ele está estirado e ponto final. O corpo vai tentar reparar isso, vai colocar mais células ali de tecido fibroso e tal, não precisa saber os nomes, para tentar reparar isso, mas não vai ser 100% eficaz. Por mais que o corpo consiga até reproduzir ali, não vai ser alinhado como era antigamente. Então agora ele vai começar a ficar engrunhado e assim por diante, vai ficar tudo embolado as fibras musculares, certo? Então, não vai ser, o ligamento agora, ele não tem 100% da eficácia que ele tinha antes. Qual que é o problema disso? Que numa próxima vez que você pisar no buraco e precisar que o ligamento segure isso no lugar para que você não torça novamente o pé, ele não é capaz. Ele está estirado, certo? Então imagina que um ligamento agora, o cabo de aço está frouxo. Até chegar na hora em que ele vai ser solicitado aqui, você já torceu o tornozelo. Então, isso nos deixa muito propensos a novos episódios. Então, é muito mais fácil você torcer o tornozelo pela segunda, pela terceira, quarta, quinta, sexta vez e assim por diante, do que você torcer o outro tornozelo que está com o ligamento íntegro, certo? Então, alguém que já torceu o tornozelo, ele já está mais suscetível a ter recidivas dessa lesão, a torcer o tornozelo mais vezes do que alguém que nunca torceu o tornozelo. Simplesmente por esse fato de ter um ligamento íntegro ou um ligamento que agora já está mais frouxo, mais esgarçado, tá bom?
Bom, o que acontece então? Agora que você entendeu tudo isso e você entendeu a importância de tratar, eu vou te contar o que eu fiz para magicamente conseguir jogar torcida no domingo e na quinta-feira já está de volta jogando. Inclusive, torcida no domingo, na segunda-feira eu corri, tá? Bruno, se você correr na segunda, você jogaria futebol na segunda? Não jogaria futebol na segunda. Por que isso? Porque eu teria uma grande chance de torcer meu tornozelo novamente. Tá? Mas correr dava, você vai entender o porquê disso, eu vou te explicar isso agora. Quando a gente corre, você está cronometrando, você já sabe o que vai acontecer. Então é um passo à frente do outro, um passo à frente do outro, em linha reta. Toda vez que tiver uma curva, você já se programa, tem uma curva ali, já vou fazer essa curva. Então seu consciente, seu subconsciente, já programa toda a musculatura para aquilo, todas as articulações já vão se encaixando para, olha, aqui tem uma curva, vou correr até ali eu vou frear, então você já programa a freada com antecedência, sempre em linha reta, não tem mudanças de direções muito abruptas. E no futebol? No futebol a mudança de direção acontece toda hora, tá? Então a bola está indo para lá, eu estou correndo para lá, daqui a pouco eu tenho que correr na outra direção, então eu tenho que parar e girar rapidamente para ir para outra direção. Então como não dá para o corpo programar isso com antecedência, você não precisa fazer isso conscientemente, certo? Quando você vai fazer uma curva durante a corrida, quando você vai frear porque você vai parar, e isso tudo já é programado. Agora, quando você freia do nada para você virar a direção e correr para o outro lado, porque, enfim, precisou, porque a bola foi para o outro lado, no nosso exemplo do futebol, não dá tempo de programar. Então, é muito abrupto e eu correria o risco de torcer meu tornozelo novamente. Eu não estava afim disso, então por isso que eu não jogaria. Mas correr, deu para correr numa boa, tá? O que impediria de correr, então? Dor. A dor me impediria de correr. Poxa vida, eu tenho dor, não consigo correr. O que você faz então para tirar a dor? Adivinha, eu comecei falando para você aqui que o pé ele não é formado por um ossão, tem vários ossinhos que se encaixam aqui. E por que a gente tem dor? Por dois motivos. Porque você estirou o ligamento, que a gente conversou, você estira também tendão do músculo, que também passa aqui nessa região, os músculos que fazem a movimentação aqui para o pé, nessa lateral, passam aqui. Então você também estirou tendões do músculo. Mas principalmente a dor se vem, porque a dor se vem, né? Senão ficou parecendo uma palavra que não existia. A dor acontece porque o encaixe articular lá dentro do pé agora está fora do eixo correto de movimento, certo? A gente tem um bloqueio articular e eu já prometi que vou fazer um vídeo aqui falando só sobre bloqueios articulares. Mas o que acontece? Esse deslizar lá dentro agora fica comprometido, porque o ligamento que estava preso ali tracionou o osso. Lembra que a gente comentou? Então agora acontece um bloqueio articular. O deslizar fica comprometido. Seja todo, ou seja, aquele osso não consegue se movimentar para nada, ou simplesmente uma direção. Consegue ir para cima, consegue ir para frente, consegue vir para baixo, mas não consegue vir para trás. Gerou um bloqueio articular ali naquela região. Então o que eu fiz com o meu pé? Eu procurei bloqueios articulares, identifiquei e fui lá e reposicionei o osso que eu achei o bloqueio em questão. Então achei, é esse osso aqui, tá tudo bem, então vou lá. E aí eu fiz isso com movimentos mesmo, tá? Por quê? Porque se fosse o pé de outra pessoa, eu fazia isso com técnicas manuais. Só que eu em mim mesmo não consigo montar uma alavanca para puxar aqui, para fazer, para se movimentar. Não dava certo. Então eu fiz isso com movimentos articulares. Isso quer dizer que dá para você reproduzir aí, sozinho, na sua casa, ok? Então, com movimentos, uma vez identificado qual era o movimento deficitário, o que estava acontecendo, o que não deixava acontecer, eu identifiquei isso e corrigi com movimentos mesmo. Bom, e aí eu não vou mostrar todos os movimentos aqui, porque o vídeo já está com, meia hora de vídeo e a gente ainda tem coisa para ser falada. Então, se eu ficar mostrando todos os movimentos que eu fiz aqui, vai ficar um vídeo muito gigantesco. Mas eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mobilidade articular do tornozelo, como que faz para ganhar, tá? Se você quiser, deixa aí no comentário. Se eu souber que tem alguém interessado nisso, eu faço um vídeo falando sobre isso. Então, você vai comentar assim, mobilidade do tornozelo. Só deixar aí eu vejo que tem esse comentário e faço um vídeo sobre isso, tá bom? Bom, é isso aí. Então, uma vez que eu torci o tornozelo, gerou esse bloqueio articular e isso me gerou dor. Eu tirei o bloqueio articular. Qual outra coisa que me gera dor? O inchaço, o edema que aconteceu. Então, o que você faz? Gelo. O gelo é o melhor amigo de uma lesão aguda, uma lesão que acabou de acontecer. Então, eu saí do futebol, fui para casa e coloquei gelo. E aí, agora vem o pulo do gato. Não é só colocar gelo, tá? E já vai ter gente me xingando aqui porque eu vou falar isso. Aquela bolsinha de gel não é... Eu ia falar que não é eficaz e é mentira. Ela é eficaz, é melhor do que nada. Mas o gelo
é mais eficaz, tá? Então usem o gelo. Como que eu vou fazer isso? Peguei uma toalha de rosto, coloquei umas pedras de gelo, enrolei aquilo ali, fiz uma panqueca com gelo, macetei, quebrei tudo o gelo ali para triturar o gelo, porque com o gelo triturado, ao invés dos cubos grandes de gelo, da forminha de gelo mesmo da geladeira, com o gelo triturado eu consegui moldar a toalha em volta do meu tornozelo inteirinho e deixei lá. Certo? Então essa é a primeira orientação, use o gelo, porque ele vai molhar a toalha e esse frio molhado ele vai conseguir ir mais profundo do que o frio que é seco, então ele vai ficar mais superficial. Então a bolsa de gel que vai ser seca vai ficar mais aqui superficial, tá? Já o gelo, esse frio molhado vai conseguir ir mais profundo, beleza? E aí, bom, essa é a primeira orientação. A segunda orientação, importante, hein? Isso, não sei se você já ouviu falar isso aí. Eu comprimi a articulação. Então eu coloquei aqui, depois eu peguei uma faixa, peguei uma outra toalha. Eu tinha uma faixa em casa, você não tem, pega uma outra toalha ou qualquer outra coisa e comprimi, enrolei a articulação no sentido de dar uma compressão. Eu não fiz um garrote, hein? Pelo amor de Deus, eu não comprimi a ponto de não chegar sangue e necrosar o meu pé, mas eu gerei uma compressão nessa articulação. E o último pulo do gato é colocar esse pé para o alto. E repara que quando eu digo colocar para o alto, eu coloquei o pé acima da linha do meu coração. Então não é sentar e colocar o pé aqui assim, ó, porque o pé ainda está para baixo do meu coração. Por que colocar para o alto? Porque a gravidade vai ajudar esse retorno desse edema todo que está lá a retornar para o meu coração. E aí fazer toda, enfim, passar por toda a circulação, para ser filtrado pelos rins, para ser oxigenado pelo pulmão e assim por diante, certo? Então a gravidade ajuda. Como é o jeito mais fácil de fazer isso? Se você estiver em pé, colocar o pé acima da linha do coração, só se você for uma bailarina, certo? Porque dificilmente você vai conseguir chegar com o pé tão alto assim. Então deita e coloca o pé pro alto. Quanto tempo, Bruno? 20 minutos. Era um domingo, tá? Eu estava em casa, eu só saí de casa de noite para ir para a igreja, na verdade de tarde que eu fui para a igreja. Então enquanto isso eu fui fazendo gelo 20 minutos a cada 2 horas. Eu estava em casa, isso era possível. Bruno, não consigo porque eu trabalho, porque isso. Tá tudo bem, faça 20 minutos. Dê um intervalo de 2 horas entre uma aplicação e outra e repita. Então, no mínimo 2 horas. Só consigo fazer 3 vezes no dia, de manhã, na hora do almoço, de tarde, tá tudo bem. Desde que você dê 20 minutos de intervalo entre uma aplicação e outra, tá tudo certo. E aí você faça o máximo de vezes que você conseguir. Tá ok? Então, eu fiz dessa maneira. E aí eu reposicionei minha articulação. Eu tirei o edema com o gelo, com a compressão e com a elevação. Fiz isso o máximo de vezes que eu consegui, e aí eu estava sem dor, com meu tornozelo quase nada inchado, eu fui correr. Segunda-feira eu corri mais devagar, escolhi um lugar mais plano para correr, certo? Então fiquei repetindo uma rua lá do condomínio que é mais plana, e foi tudo bem, corri tudo bem. E no final, o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, na segunda-feira após a minha corrida, coloquei 20 minutos de gelo novamente. Para quê? Para evitar que ele voltasse a inchar. Tá certo? Então, bom, orientações dadas até aqui. E aí, vem o que é mais importante. Como que eu vou fazer para jogar quinta-feira de novo? Então, eu venho treinado, eu tenho feito treino, que tecnicamente falando chama treino sensório motor. O que é isso? Basicamente, treino de equilíbrio. Por que eu tenho feito tudo isso? Porque agora eu sei que meu ligamento está com essa frouxidão, meu ligamento foi estirado, meu ligamento está sensível, está machucado, ok? Então, o que eu preciso? Que a musculatura que esteja aqui ao redor responda muito mais rápido. Então, se for acontecer uma situação onde eu vou torcer o meu tornozelo, agora, como o ligamento ainda vai demorar um tempo a responder, a musculatura que está aqui, eu estou treinando ela para ela ser forte e principalmente rápida na sua contração. Porque é o seguinte, forte, seu pé, sua musculatura já é. Então, quanto mais você conseguir de fortalecimento, melhor. Só que é o seguinte, essa musculatura, ela basicamente ela foi feita para estabilizar. Ela é uma musculatura que foi feita para sustentar a gente em pé. Tá? Então, um músculo que não é fraquinho, já é um músculo mais forte, tá bom? Só que ele precisa ter uma contração rápida. Na hora que eu for, eventualmente, torcer o meu tornozelo, antes de torcer, essa musculatura vai exercer a força dela e vai pegar esse pé e vai falar assim, volta aqui, não vai torcer coisa nenhuma não. E reposiciona a minha articulação. Então, não adianta essa musculatura ser forte, mas se a contração dela for lenta, depois que já torcer, que contrair, aí já torceu. Então, eu tenho feito treino de sensório motor, que são basicamente treinos de equilíbrio. Como que eu faço isso?
Aqui no estúdio da reabilitação funcional eu tenho alguns acessórios que me facilitam isso, no sentido de deixar mais difícil. Então eu tenho uma almofada de ar, eu tenho algumas coisas assim, mas é perfeitamente possível você fazer isso em casa. Como? Fique em pé, num pé só e se equilibra. Nossa, Bruno, isso é muito fácil. Ótimo, então agora fique em pé, num pé só, de olho fechado. Nossa, isso ficou muito mais difícil, vai ficar mais difícil mesmo. E aí você vai treinando essa musculatura. Depois você vai ficar em pé, num pé só, em cima de uma almofada, em cima de um travesseiro, algo que seja fofo, para tirar, digamos, para a gente cegar as informações que vão subir pela sola do pé. Para a gente precisar usar a informação da articulação, a informação dos músculos aqui. E aí você se equilibra lá. Ficou fácil de novo? Aí você fica em pé, num pé só, em cima da almofada, de olho fechado. Ou seja, você vai pondo graus de dificuldade nisso. E aí você vai treinando essa musculatura. Eu tenho feito isso. Quinta-feira eu vou postar um story jogando futebol para vocês verem que é perfeitamente possível. Tá? A não ser, é claro, que esse seu entorse tenha sido mais grave. Você tenha tido uma fratura, ou você tenha tido uma lesão completa do ligamento. Porque se você lesionou completamente o ligamento, o seu inchaço não vai conseguir reduzir tão rápido como o meu inchou. O meu simplesmente tirou o ligamento. E vou contar um segredo para vocês. Não foi a primeira vez que eu torci. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que o meu ligamento ele já não era completamente íntegro, ele já era mais flácido, ele já era mais frouxo, já é recidiva minha, certo? A primeira vez foi por uma pancada no pé torceu, pronto, abriu a porteira. E aí vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta. Então, tá bom? Não deixe de marcar aqui as pessoas que você sabe que já torceram o tornozelo, para ela ter acesso a esse conteúdo. Encaminha esse vídeo para essa pessoa, copia o link, manda no WhatsApp, se você estiver vendo pelo YouTube, ou compartilha o vídeo aqui pelo direct mesmo do Instagram. Enfim, vamos ajudar o máximo de pessoas possível a se livrarem das suas dores, tá bom? Não deixe de curtir os comentários, dar um like se você estiver vendo pelo YouTube, porque além disso me motivar a saber que tem gente que está gostando disso e fazer cada vez mais vídeos para vocês, a própria plataforma vai achar mais pessoas que estão interessadas, que estão precisando desse conteúdo e vai divulgar isso para elas, tá bom? E a gente então vai conseguir ajudar cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Então a gente se vê em breve. Boa melhora, melhor que ontem, pior do que amanhã. Até mais!